Pode deixar, pode. Vamos fazer a nossa prece então, para nós começarmos o nosso estudo. Vamos rogar a Jesus, como sempre fazemos, o nosso amigo maior, o médico de nossas almas, aquele que, segundo os Espíritos, é o modelo e guia para a humanidade. Que o Mestre amigo Jesus, através dos seus mensageiros, possa nos abençoar a todos. Que esse momento não seja apenas um momento de estudo, também de aprendizado, mas que à medida que nós estivermos assistindo o estudo, possamos também sermos tratados em nossas necessidades, em nossas dificuldades, em nossas lutas cotidianas, que todos nós enfrentamos. A ideia, a proposta de estarmos na instituição, embora dias exaustivos de trabalho profissional, é também para recuperarmos as nossas energias, para revitalizarmos os nossos chakras. Se porventura estivermos sob a influência deste ou daquele espírito menos feliz, também são desligados e todo tratamento é feito de acordo com a necessidade de cada um. Então vamos aprender, vamos crescer, vamos tratar para sermos um pouco melhores. Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos abençoe. Aproveitamos o momento da prece e da oração para fazermos uma prece em conjunto para o nosso querido Robson Pinheiro, que teve um problema de saúde, um infarto na Espanha, está hospitalizado, necessitará de cirurgia. Então nós vamos vibrar para o nosso irmão Robson, querido amigo desta casa, que os benfeitores, que os seus guias espirituais o amparem e o protejam. Agora e sempre, Senhor, que assim seja. Muito bem, pessoal, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos abordar um tema bem direcionado para nós que já somos trabalhadores da casa e para nós que vamos ser efetivamente trabalhadores da casa. Para a gente fazer uma reflexão um pouco maior, um pouco mais ampla, em torno da nossa responsabilidade. Quando nós usamos essa expressão, trabalhador da casa espírita, ou médium, ou seja o que for, logo surge uma dúvida. Qual a missão do trabalhador espírita? Qual é a minha missão como trabalhador espírita? E a própria palavra missão, ela já é inadequada, porque normalmente a missão, esta palavra é usada para espíritos de uma certa envergadura que de fato têm uma missão. Então, quando nós falamos de um Chico Xavier, nós estamos falando de um espírito missionário, estamos falando de uma missão. Quando falamos de uma Ivone, do Amaral Pereira, quando falamos de um Dr. Bezerra de Menezes, Carbar Schutel, Eurípides Barçanufo, estamos de fato falando de pessoas, de trabalhadores do Cristo, que tinham uma missão aqui na Terra. Nós outros, esta palavra ela é inadequada, embora possamos usá-la, porque todos nós somos espíritos extremamente vaidosos. A vaidade, o nosso ego avantajado, nós ainda não conseguimos nos libertar dessas imperfeições. E sempre que eu uso a palavra missão, isso pode mexer com a minha vaidade íntima e eu começo a acreditar que sou aquilo que de fato não sou. Então a gente sempre prefere palavras que estejam mais adequadas à nossa condição. Tarefeiro, trabalhador, servidor, e isso já está de bom tamanho. E quando alguém pergunta qual é a missão, qual é a tarefa do trabalhador? Trabalhar, servir, porque também a vaidade, também o ego, temos percebido, não em todos os lugares e não com todos os médios, naturalmente, que existem preocupações
que são extremamente desnecessárias, do tipo: como que é o nome do meu guia? Qual é a minha mediunidade? Eu vou ser um médium conhecido? Eu vou escrever livros? Com quem eu vou trabalhar? Qual é a minha missão? E quando o trabalhador começa a elaborar essas perguntas, a gente vai percebendo que ali pode haver uma contaminação desta vaidade. Porque se você é trabalhador, o seu serviço é trabalhar, o seu serviço é servir, seja no local que for, que seja como médium, que seja como evangelizador, que seja como dialogador, que seja como passista, que seja como cozinheira, que seja como aquela pessoa que deixa as salas limpas, que seja auxiliando o Dr. Klaus. Nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de sermos tarefeiros, a oportunidade nesta encarnação, embora os nossos grandes problemas emocionais, embora os nossos grandes comprometimentos morais, embora a nossa dificuldade enorme para lidarmos com as nossas energias, fomos admitidos na seara do Cristo. Cabe-nos servir. Essa é a missão de qualquer servidor: servir aonde ele foi colocado, fazer o que ele pode dentro de suas possibilidades. Dentro dessa linha de raciocínio, nós gostaríamos aqui de tecer um comentário a respeito da importância dos trabalhadores, agora no plural, dos trabalhadores. Porque quando nós temos um grupo bem resolvido, quando nós temos um grupo afetivo, e quando eu digo um grupo afetivo, não quer dizer que você tenha que amar todo mundo, não quer dizer que você tenha que ter afinidade com todo mundo. É natural que num grupo como esse, aí de 40, 50 trabalhadores, a gente goste mais de um, menos de outro, tenha afinidade mais com um, menos com outro, isso é natural. Mas em nome da obra, em nome do trabalho, em nome da atividade, nós teremos que nos desdobrarmos para termos a paciência, para termos a compreensão, para desenvolvermos a boa convivência, para que o trabalho não seja afetado. Temos que aprender a calar os nossos melindres, a lidar com o outro, entendendo que o outro é tão imperfeito como eu, já que nós dependemos uns dos outros. Não existe nenhum trabalho solitário dentro de uma instituição. E eu vou dar um exemplo. No dia que nós tivemos a peça teatral de Chico Xavier, logo no final, nós tivemos uma comunicação de um espírito de determinada envergadura moral. Muito bonita a mensagem, muito profunda, muito objetiva, muito emocionante, extremamente emocionante. Quem esteve aqui teve a oportunidade de ver. Por quê? Por que a mensagem aconteceu? Enganam-se aqueles que pensam que o mérito é do médium que o incorporou. Não é. Todo mérito esteve em razão da egrégora, da energia que se foi criada pelo teatro e pela emoção das pessoas que acompanhavam a peça teatral, que foi de uma beleza extraordinária, extraordinária. E aquilo criou uma energia tão boa, tão profunda, que permitiu que o espírito de maior envergadura pudesse se comunicar. Isso quer dizer que quando nós temos determinadas orientações espirituais, não depende apenas do médium, depende também da egrégora, depende da energia, do ambiente que se foi criado. E esse ambiente é criado a partir da vibração de todos. Por que quando nós fazemos o IMPAMED, nós começamos a fazer sessão mediúnica, vibrando para o evento 2, 3 meses antes? Porque à medida que nós vamos chegando perto do evento, a pressão espiritual aumenta. A pressão espiritual aumenta para todos. E aqueles que estiverem em cima do muro, aqueles que estiverem balançando, aí um adoece, o outro briga, o outro abandona, o outro desiste, o outro fica, mas cria um monte de problema. E se a gente não estiver atento com isto, nós vamos pôr a perder toda a essência do trabalho. Por isso, como eu disse no início, toda a nossa reflexão hoje
é em torno do trabalhador, de nós trabalhadores, que sempre terá alguém que dirige, que sempre terá alguém que terá a responsabilidade maior de conduzir os estudos, no nosso caso, das cirurgias espirituais, de conduzir a sessão mediúnica. Isso é próprio de quem está à frente do trabalho, não por moral, não por méritos, mas também por comprometimentos. Quem mais tem responsabilidade é quem mais deve. Isso é uma conta de matemática simples dentro da espiritualidade. É a somatória dos nossos esforços que ajuda a nossa casa progredir e realizar o trabalho que vem realizando até hoje, em vários sentidos diferentes. Bom, dito isso, feito essa explicação, quando você pega o trabalho do Dr. Klaus, por que a gente fala tanto da vibração? Por que a gente fala tanto do pensamento? O que é o magnetismo? O magnetismo, ou o fluido, é a sua energia direcionada pela sua vontade. Então, quando a gente diz assim, a gente precisa ter força mental. A força mental é toda aquela energia que você consegue colocar na hora que você dá um comando. É muito comum, por exemplo, nos comandos da apometria, se estralar os dedos, né? É um comando da apometria. Isso daqui, sem força mental, não vale de nada. Não tem nenhum efeito sobre o espírito, sobre ninguém. E para a gente aprender a ter essa força mental direcionada, a gente precisa de uma série de condições para que a gente adquira isso. Mesmo na nossa prece, o Dr. Hans, ele costuma muito falar que a nossa prece precisa ter qualidade vibracional. E a maioria das vezes a nossa prece não tem qualidade vibracional. Pai nosso, está aí no céu, santificado seja o vosso nome, se eu puder me ajudar, se eu não estiver muito ocupado, né? E aí a gente já está com sono, daí a pouco também dorme, nem lembra do que falou, aí começa a prece de novo, não tem energia, não tem vibração. Então, quando nós estamos trabalhando na sala do Klaus, em outros lugares também, eu peguei como exemplo um trabalho, vamos falar do Klaus. O médium, o trabalhador, seja quem fica na água, quem fica na porta, quem está na maca, quem incorpora, quem aplica passe, quem dialoga, também doa ectoplasma para o trabalho. O Dr. Klaus não tira o fluido para o tratamento das pessoas só de mim. Ele vai pegando o ectoplasma de todas as pessoas que estão ali. Aí é que começam os problemas. Se a Márcia vem trabalhar meia boca, já é uma médium a menos para ele tirar, não tem jeito. Se a Aline vem trabalhar de mal com a vida, complicou também. Se você tem outro médium debilitado, gerou um outro problema. Então, de repente, você tem 8 pessoas dentro da sala e você tem 4 que está em condição de doar fluido. Isso diminui. Aí é aquele dia que, quando termina o trabalho, você diz assim, nossa, foi ótimo, mas não aguento ficar em pé. Estou cansado, estou morto, quero chegar em casa e cair na cama. Por quê? Porque precisou retirar a energia de outros trabalhadores um pouco mais, porque muitos não tinham essa vibração. Então é uma coisa séria. Não é uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito. Eu vou lá fazer, eu vou lá ajudar. Não é assim. Os espíritos tiram a nossa energia, e isso já foi explicado aqui, para a proteção da instituição. Também é tirado de nós. De quem fica ali na frente, eu recomendei outro dia para a Suzy, que antes de começar com o fichário, aquela coisa toda, que se faça uma prece, que se entre na cozinha, que se ore, se precisar, se o ambiente estiver pesado, faça uma oração de novo, controlemos a atenção, porque eu já dei esse exemplo aqui também. É a mesma coisa de você ter uma cerca elétrica na sua casa, que começa a dar curto-circuito, ela liga e desliga. Ela liga, tá com mal regulagem lá, aí ela desliga, fica 10 minutos desligada, ela liga de novo. Nesses 10 minutos entra um ladrão. Ok? Quando nós vamos ajudar espíritos que se comunicam, estão deformados em formas de animais e tudo mais, que perderam a forma humana, que aí o doutrinador, ele vai ajudar a reconstruir o corpo espiritual, ele precisa do ectoplasma dos trabalhadores também. Então aí a gente vai tendo uma noção da responsabilidade que todos nós temos nas atividades que nós fazemos.
que usa muitas vezes do nosso magnetismo, do nosso pensamento, da nossa energia, na nossa vibração, e a gente precisa estar ali colaborando, o que não é fácil, o que não é fácil. Os espíritos fazem o que podem. Ou vocês acham que nós estamos ótimos para trabalhar? Tá nada, tá nada. A gente, para ser bem honesto, nós somos ainda trabalhadores meia boca. A gente está fazendo ali o que dá, mas aí a gente tem que tentar fazer o máximo para melhorar essa energia, para melhorar essa vibração, assim por diante. Bom, então o que eu preciso para melhorar essa vibração? Regularidade nas atividades, isso é uma coisa que a gente pede sempre, até era um item que a gente ia falar depois, mas eu vou falar agora. A gente tem sido muito flexível nesse ponto. A gente entende, a gente compreende que muitos trabalhadores, por razões as mais diversas, inclusive trabalho, problemas familiares, não pode estar sempre com a gente. A gente é flexível nesse ponto. Eu mesmo, já faz 2 meses quase que eu não venho de quinta-feira. Alguns problemas de saúde que teimam em não ir embora, e uma sobrecarga profissional muito grande não está me permitindo vir na quinta-feira, por enquanto. Eu já estou ausente da quinta-feira há quase 2 meses, não pretendo ficar muito mais tempo. Mas são situações que a gente compreende. Olha, eu não posso ir toda quarta-feira. Olha, eu não tenho condição de ir todo domingo, embora o domingo à noite seja um dia que a gente peça muito para os trabalhadores virem. Porque falta muito médium, falta muito dialogador. A live do Klaus tem atingido em média, ao vivo, 500 pessoas. E a equipe espiritual, ela não pode fazer propaganda enganosa. Se nós estamos dizendo na live que toda pessoa que está sintonizada vai receber a visita, vai ser tratada, vai ser tratada. Eu sei que no plano espiritual, eles conseguem agrupar, porque espíritos trabalhadores de outras casas espíritas vêm ajudar a equipe. Porque se tem 500 pessoas, tem que ter 500 casas sendo visitadas na hora da live. Não tem 498, não tem 497, é 500. Só que aí a gente fica com uma deficiência muito grande, porque às vezes você tem aí 3, 4 médios para incorporar, e você teria aí 30 espíritos para dar comunicação, para serem orientados, para serem ajudados. Então essa parte é muito difícil para a gente. Mas nós também entendemos que o domingo é um dia complicado, a gente quer descansar, tem coisa importante para fazer, o Luciano Huck, é o Fantástico, então realmente são coisas muito importantes, é cerveja, é o churrasco, então a gente compreende. A gente tenta ser tolerante, porém, tenho que dizer uma coisa, cuidado com as ausências sequentes no centro, porque observe, para nós que estamos aqui trabalhando todo dia, é paulada em cima de paulada, é obsessão em cima de obsessão, é crise espiritual em cima de crise espiritual. Muitos de nós deitamos toda terça na maca, não tem assim? E podemos deitar, se não está bom pode deitar, não tem problema nenhum. Agora, se eu me ausento demais, qual é a lógica? Ou os obsessores vão fazer eu melhorar para eu já não voltar mesmo, eu tenho a certeza que eu estava vindo lá, só está tomando prejuízo, ou eu fico pior e não consigo voltar. Então, a regularidade é muito importante. Amanhã nós temos sessão mediúnica, para um grupo específico, que vem de quinta-feira. Quem está no estudo hoje já está se preparando para amanhã. Já a condição dele, na hora que chega amanhã para o trabalho, já é bem melhor, porque hoje já está no estudo, um estudo importante, mais direcionado ao trabalhador. O que mais que a gente precisa? Foco. Até outro dia eu brinquei, né? A gente não tem foco, a gente se perde. Outro dia, isso não acontece nunca, quase nunca. Outro dia, por um azar, apareceu uma barata dentro da sala do Klaus. Meu Deus, tirou o foco de todo mundo. O Dr. Klaus teve que parar o trabalho, mandar parar de entrar as pessoas, porque a barata perturbou todo mundo. Agora, se a barata perturba todo mundo, imagina o obsessor. Não é assim? Então, isso é muito importante. Se eu estou trabalhando como médium, o meu foco é ali. Se eu estou trabalhando como dialogador, o meu foco é ali. Se eu estou na garrafa, o meu foco é ali. E, ao mesmo tempo, ter um foco em tudo. O cuidado na pessoa deitar, na pessoa levantar, da pessoa poder cair, a pessoa na cadeira de roda. Tudo isso num movimento muito rápido, que a gente chega a ficar zonzo com a velocidade do Klaus.
Tem hora que eu nem sei para onde que vai. Já, eu estou falando a verdade, vocês vão dar risada agora, vocês vão pensar que é brincadeira minha. Mas já aconteceu de um movimento tão rápido, o Klaus ir para um lado e eu ir para o outro. Aí eu tenho que voltar para reencaixar. Legal, verdade. De tão rápido que é, porque ele faz movimentos diferentes. Ele tem uma linha, ele começa da primeira marca e vai até o fim. Ele começa da primeira marca, aí de repente, no meio do trabalho, ele começa do meio, começa de cá, vai na primeira, vai na última, pula a segunda. Aí vira uma, entre aspas, uma confusão, que aí nem os trabalhadores sabem quem é que tem que levantar, quem já que foi atendido, né? Mas aí é uma necessidade espiritual, ele está avaliando. Então tem pessoas que podem ficar menos na maca, é só um passe. Tem pessoas que estão profundamente depressivas, precisam relaxar, precisam se soltar, senão o trabalho não vai dar certo. Há pessoas que estão conectadas com o obsessor, mas estão muito conectadas, o obsessor está lá fora. E não adianta, se ele mandar o médico concentrar para puxar, não vai sair. Aí ele deixa a pessoa deitada, ele pede para ela relaxar, ela se acalma, os laços enfraquecem da conexão com o obsessor, a música tocando, aí o médico consegue puxar. Então toda essa mudança que ele faz no percurso, tem uma lógica, tem um sentido, tem um objetivo. Só que para quem está ali trabalhando foi uma confusão danada. Por isso que a gente tem que ter a regularidade, a gente tem que ter o foco, a gente tem que ter a disciplina. Como é que eu aprendo a ter força mental? Com disciplina. E está aí uma coisa que a gente não tem. Porque se eu pedir para todo mundo fechar os olhos, gente, vamos fazer uma prece? Vamos orar? Não vai não, é só um exemplo. Aí todo mundo fecha os olhos para orar. Se eu estiver tomando a água e deixar meu copo cair, todo mundo vai abrir o olho para ver o que aconteceu. Todo mundo vai abrir o olho para ver o que aconteceu. A nossa disciplina nessas questões espirituais ainda deixa muito a desejar. Poucos de nós, por exemplo, conseguimos fazer meditação, exercício respiratório. Eu posso fazer em casa. Eu vou criar o hábito, eu crio o hábito. Leia o livro. Ah, mas eu não gosto. Leia. Ah, mas eu não comece a ler. Você lê um dia, você esquece o outro, você pega o hábito. A gente tem uma disciplina, às vezes, muito boa no nosso trabalho profissional, em outros campos que a gente atua, né? A gente sabe um monte de coisa, certo? Eu que era fã do Sylvester Stallone, do Rambo, do Rocky, eu conheço toda a série, todos os personagens, não pode me perguntar. Se tiver uma prova sobre isso, eu sei tudo, né? Que é da minha época de infância, coisas que a gente memoriza. Mas a gente precisa também dessa disciplina. Então vamos lá, regularidade, foco, disciplina e uma dose, não precisa muito, uma dose de equilíbrio emocional. Já pensou você vindo trabalhar? Pode, mas compromete. Depressivo? Você vem trabalhar de mal com a vida? Você vem aplicar passe na pessoa desesperada, sem fé em Deus? Como é que isso vai acontecer? Não vai ficar legal. Então a gente precisa ter o mínimo de equilíbrio emocional, embora os nossos problemas, embora as nossas falhas, para que a gente realmente faça um bom trabalho. Porque uma coisa é você ser médium, outra coisa é você ser um bom médium, são coisas diferentes. Para ser médium você pode ser em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tem tanto médium por aí, tanta casa espírita, em terreiro de umbanda, um mais doido que o outro, fazendo revelação as mais maravilhosas possíveis. Agora, ser um bom médium é um outro ponto que dá para a gente fazer, Todo mundo entendeu até aqui? Todo mundo entendeu? Vamos lá para os tópicos agora. Por exemplo, deixa eu voltar um pouco na questão anterior. A pessoa diz assim, mas eu não quero ir no estudo, e também não tenho interesse em desenvolver mediunidade, mas eu queria de vez em quando ajudar na sopa. Pode? Pode. Não é que não possa, pode. Mas convenhamos, a pessoa vai estar fora de sintonia. A gente sabe, o preparo da comida, a gente deixa, não tem problema nenhum. Eu posso chamar uma parente minha para... o almoço é da Aline Ferreira. Aguinaldo, eu posso chamar minha cunhada para vir ajudar? Pode. O almoço é da Márcia. Eu posso chamar meu filho para vir ajudar? Pode. Não, isso não é proibido. Só que é um risco que a gente corre, porque a pessoa está fora de sintonia. E aí, penso eu, que o coordenador do grupo vai estar atento com isso. A brincadeira, a piada, o melindre,
né? Porque a pessoa não conhece o esquema de trabalho. Você pega o IMPAMED, eu estou sem vir no centro faz 1 ano, eu quero ajudar no IMPAMED. Convenhamos, está fora de sintonia. Se os obsessores for derrubar, vai escolher ele primeiro. Vocês compreenderam? Então, é essa a nossa preocupação, da gente estar num campo, pelo menos daqueles trabalhadores mais próximos, mais dedicados, firme, focado, ali trabalhando, repito, no que for possível. A gente tem tanta carência no trabalho de domingo, no trabalho de quinta-feira, às vezes também no trabalho do claustro, por exemplo, de passistas. A gente não dá valor no passe. Como é importante quando o espírito está incorporando, o dialogador está falando e o passista está atuando, é importantíssimo, ajuda muito no processo. Se, por exemplo, tem lá um espírito se comunicando, é um espírito que não sabe que desencarnou, morreu, sei lá, de uma parada cardíaca, o espírito está com dor, ele está com muita dor. E a função do dialogador naquele momento é ajudar ele a melhorar da dor, não é doutrinar, é ajudar ele a melhorar da dor. Se você tem um passista ali, mentalizando o coração, mentalizando a diminuição da dor, os espíritos vão intuir o doutrinador e vão tirar a energia do passista para diminuir a dor do coração do espírito, porque o coração dele está doendo. O espírito carrega para o mundo espiritual as suas dores. Nas dimensões espirituais próximas da Terra, tem contágio de Covid. Tem Covid no plano espiritual? Tem. Dr. Inácio fala sobre isso. Tem contaminação? Sim, nas dimensões próximas da Terra, sim. Do jeito que tem aqui. As mesmas contaminações. Não é igual Xangai, né, na China. Lá o povo é louco, o povo não. Os que se dizem dirigentes da nação, né? São tudo perturbados, ditadores. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Claro que vocês não vão ver isso na Rede Globo. Mas se vocês estiverem acompanhando em outros jornais, em jornais fechados e não a TV aberta, é o apocalipse. É o apocalipse. Porque eu assisti a reportagem, se você tem um filho... Aí eu nem estava assistindo. Eu estava passando pela sala e a televisão estava ligada. Aí eu vi na reportagem, a mãe dizia assim, não, eu beijo a boca da minha filha todo dia, porque se ela pegar Covid, eu tenho que pegar também. Eu digo, uai, por que essa mulher está falando isso? Aí eu voltei para ver. Então, assim, lá, se o seu filho tem 1 ano, se tem 2 anos, se tem 3 anos, não interessa. Pegou Covid, eles vêm e tiram da sua casa. Você não vai, ninguém vai. Mas tem 3 anos, não interessa. Eles levam lá para o local da quarentena e a criança fica lá sozinha, com 2 anos, com 3 anos. E a mãe dizia isso, que beijava na boca da criança para pegar se a criança tivesse, porque aí ela ia junto. Eles estão sendo obrigados a deixar as casas que eles moram e ficar em confinamento aonde o presidente ordena que eles fiquem. Uma coisa absurda. Lá eles já começaram o apocalipse. Lá já começou, né? Então, aí não estou falando disso. Isso aí é uma loucura. Voltando a falar do plano espiritual. Lá tem, sim, transmissão também de Covid e de outras bactérias. Não, mas aí nesse caso, espírito pega gripe? Pega. Mas o espírito não morre, o espírito não, mas o corpo sim. Mas é o corpo espiritual? Também. Adoece? Também. Eu não estou falando aqui, obviamente, dos espíritos mais evoluídos. Se não me falha a memória, acho que é Eurípides Barçanufo, ele foi num atendimento, não sei se é ele, se é o Dr. Bezerra, nas regiões inferiores, e ele foi ferido. Eu não me lembro se foi um tiro, se foi uma facada. Quando eles voltaram, ele estava machucado, ele estava sangrando. O plano espiritual, certo? Bom, vamos para os itens agora. Como é que eu faço para ter qualidade fluídica? Repouso, boa alimentação, estrutura psíquica e a questão moral. Porque todo mundo tem fluido. Tem 2 pontos aí. Potência, eu tenho magnetismo? Sim, potência. E qualidade. Às vezes você tem potência, mas não tem qualidade. Sei lá. Não, mas quando você fala de moral, isso assim é muito vago, realmente é, né?
o que é moralmente correto. Isso muda de país para país, isso muda de cultura para cultura. Então, no nosso entendimento, a gente precisa de uma avaliação íntima, nossa mesma, ou com a ajuda de alguém. Eu estou me comprometendo nisso? Eu estou me comprometendo naquilo? Qual é o meu grau de comprometimento nisso? Qual é o meu grau de comprometimento naquilo? Há coisas que a gente sente um monte de culpa e a gente nem é culpado de nada. As circunstâncias nos levaram para aquela situação, a influência de outras pessoas nos levaram para aquela situação, e há situações que a gente acha que está inocente e a gente tem toda a responsabilidade sobre aquilo. Então é evidente que se você tem comprometimentos morais, e aí fica para cada um avaliar o que seriam esses comprometimentos morais, isso vai diminuir a sua potência energética, como vai diminuir a qualidade do seu fluido. Isso é fato. Isso é fato. Vamos pegar uma coisa simples. Suponhamos que você é uma pessoa explosiva. É o seu jeito, é o seu jeitão. Então você briga, você fala palavrão, você manda para o quinto dos infernos. A mulher falou meio alto, você já dá um tapa na mesa e manda ela calar a boca. Convenhamos que você vai chegar aqui para um trabalho com esse comportamento, não tem jeito. Você está carregando o de pior que você tem de vibração. Como é que você vai fazer um bom trabalho? Me desculpe. Eu já vi médium. Aguinaldo, mas e aí? O que os espíritos fazem? Eu já vi assim, na sessão mediúnica. Nós tínhamos uma médium que era louquinha. Eu queria tirar ela do trabalho de todo jeito. E o José de Moraes dizia assim, não tira não, que ela vai enlouquecer de vez, deixa ela aí. E se você tirar ela e enlouquecer, depois vai dizer que é culpa tua. Sim, porque tudo é culpa do dirigente, né? Tudo é culpa do dirigente. Então deixa ela aí. Aí eu deixava, e era tão engraçado. Sabe aqueles brinquedinhos que vem no Kinder Ovo? Você abre o Kinder Ovo, ó, cuidado, tem que estar com salmonela agora, viu? Não pode, foi proibido num monte de país aí. Sabe aquele brinquedinho? Aí você abre o chocolate e tira, né? Sabe aquele negocinho que fecha? Então, os espíritos colocavam a pessoa dentro daquilo. Ela entrava na sala, e eles então encaixavam o ovo daquele, e a energia dela não ia para lugar nenhum. Ela ficava ali doando, não ia porcaria nenhuma, batia ali e voltava para ela, coitada, né? Eu deixava, o Espírito mandou deixar, que ela não prejudicava ninguém que estava sendo atendido. Depois, graças a Deus, e os espíritos já tinham percebido isso, ela abandonou por conta. Aí não pôde falar que é culpa minha, foi ela que saiu, porque quis, né? Mas acontece isso, e você fica, de certa forma, inutilizado no trabalho que você está fazendo. Repito, ninguém tem que ser anjo. Ninguém tem que ser espírito, porque todos nós aqui, carregamos um monte de problema espiritual, um monte de problema emocional. Todos nós temos defeitos, uns mais graves, outros mais leves. É a nossa condição. A gente sente raiva, a gente sente medo, tem hora que a gente desanima de Deus. Isso é normal para a nossa evolução. O que a gente não pode é deixar isso tomar conta de nós. Eu tenho o direito de um dia levantar, capar virada, revoltado com Deus, chorar, mandar tudo para o inferno. Vá, faça isso, desabafe, coloque para fora. Mas que no dia seguinte você esteja bem. Que no dia seguinte você já tenha voltado ao normal, já esteja equilibrado, não é? Porque se você ficar assim, daqui a pouco está obsediado, aí você vai ter que vir buscar ajuda, em vez de ajudar. Então assim, deixa eu equilibrar as coisas, que o José Lázaro me deu um toque aqui, que do jeito que eu estou falando dá a impressão que a gente tem que chegar perto da perfeição para poder trabalhar. Não é nada disso. Mas nós temos que nos esforçar para não ficar como nós estamos. É aquela velha frase de Chico Xavier: eu dou aos outros o direito de serem como são, mas a mim eu me imponho o dever de ser cada vez melhor. É isso. Eu não posso terminar o ano de 2022 como eu era em 2021. Eu tenho que ter melhorado alguma coisa. Eu não posso começar em 2023 exatamente como eu era. Eu tenho que ter melhorado alguma coisa. Não precisa melhorar tudo. Melhora um pouco. Ah, mas é que eu tenho muitos defeitos. Não tem problema. Escolha um. Pense em um aí que você tem. Trabalhe esse. Sabe por quê? Segundo o Dr. Hans, você trabalhando esse, um monte de coisa muda na sua vida. Por efeito, um efeito dominó. Se você corrige uma imperfeição, sem você perceber, nesse efeito cascata, outras imperfeições vão diluindo também. Escolha um e faça. Você tem um monte? Eu também tenho. Escolhe um, vai trabalhando aquele, que aí você estará em condição de servir melhor a Jesus. Certo?
Está muito pesada o estudo de hoje? Muito pesado? Tá não, né? Sexta vai ser pior. Bom, isso eu já falei. Pessoas que não melhoram com o tratamento. Pessoas que vêm receber o passe, ou que são atendidas na reunião mediúnica, ou que passam pelo claus. Por que essas pessoas não melhorariam? Bom, aí a gente tem que pensar 3 coisas. Primeiro, talvez a pessoa tenha melhorado o que é possível ela melhorar. Outro dia mesmo, nessa última terça-feira, o Dr. Klaus atendeu um senhor, já com 70 anos, que estava com câncer na cabeça, com metástase no pulmão e metástase na próstata. Convenhamos, melhorar para ele é ficar vivo. Porque não vamos imaginar que nessa idade, com um câncer na cabeça, com metástase, que a gente vá curar. Então a gente tem que partir desse princípio. Ah, mas eu estou tratando lá com o Klaus, assim, mas eu ainda estou doente. Mas você não melhorou? Ah, melhorei. Não diminuiu a dor? Diminuiu, então, vai ver que era só isso. Porque a gente não pode esquecer que os espíritos não podem tirar tudo, nem tudo pode ser resolvido mesmo, porque tem um monte de problema físico que é de ordem emocional. Aí fica muito mais difícil. Aí fica muito mais difícil. Porque se você tem uma pessoa depressiva, mas ela não consegue reagir, ela não tem mais força para reagir, às vezes está com depressão há muito tempo, às vezes está sob o efeito de muito remédio, às vezes a família não cuidou quando precisava, ela não consegue. E a gente precisa do mínimo de reação da pessoa para que o trabalho funcione. Então, assim, primeira coisa a ser observada, o que você melhorou talvez seja o que você pode melhorar. Segunda possibilidade, a pessoa não está fazendo a parte que lhe cabe. Os espíritos colaboram, você tem que fazer a sua parte. Eu venho, faço o tratamento, mas não me conecto no tratamento. Eu venho com pressa de ir embora, eu não tenho paciência para ficar assistindo aqui a palestra que a gente coloca aqui para assistir, eu quero passar na frente, eu deito na maca, e assim, eu estava comentando isso terça-feira, é um horror, às vezes, porque a pessoa deita na maca e fica olhando para tudo quanto é lado, a pessoa fica com o olho aberto, a pessoa fica querendo levantar sem o Dr. Klaus mandar, aí o Dr. Klaus dá uma bronca, E aí, mas o Dr. Klaus é grosso. Ele não é. Tem uma senhorinha que passou por ele outro dia, ele disse, Dr. Klaus, eu vou falar o que eu tenho. Senão não diga nada, não. Toda terça-feira a senhora fala, eu já decorei o que a senhora tem, não precisa falar mais, eu já sei. Ela ficou quietinha, Porque assim, às vezes é simplicidade. No caso dessa senhorinha, a gente entende que é simplicidade. Mas vamos pegar nós aqui. A gente não colabora, fala a verdade. A gente veio num tratamento, numa terça-feira, seria um dia assim, para ter uma vida mais... eu vou para casa, eu vou ouvir uma música, eu vou assistir um programa de televisão mais leve, eu vou tomar um banho mais cedo, eu vou pegar minha água fluidificada perto da minha cama, eu vou ler um trecho do Evangelho, sabe? Eu vou criar uma condição para que aquela energia que foi colocada mantenha-se em mim. Não é milagroso. Eu faço o tratamento, chego em casa, vou brigar com o filho, vou bater no filho, vou brigar com a esposa. Caramba! É difícil, porque então aí é a segunda coisa que a gente tem que observar. A pessoa, o doente, não faz a sua parte. E a terceira parte pode ser culpa do grupo. O tratamento não está dando certo porque o diagnóstico está errado, porque o tipo de tratamento está errado. Mas pode acontecer? É claro que pode, mas é evidente que pode. Por isso que os diagnósticos são muito delicados e muito importantes. O que é? O que é? Eu estou com dor de cabeça. Sim, o que é? É emocional? É um implante de aparelho parasita? É um trabalho feito? É a influência de uma personalidade? É a influência de um obsessor? É um problema físico que requer um médico físico, material? O que é? Eu não consigo engravidar. Legal. Você tem o sintoma. O sintoma é não conseguir engravidar. O que é que está atrapalhando? É um trauma? É uma vivência da infância? É um trauma trazido de encarnação passada? É uma insegurança que a própria pessoa ainda não descobriu? O que é? Se o diagnóstico for errado, o tratamento é errado. E aí não vai dar certo.
Aí é responsabilidade do grupo. Aí é responsabilidade do grupo. Então existem essas três possibilidades que a gente tem que analisar. Analise você individual. Será que eu estou fazendo certinho aqui? Será que está dando certo? Isso é autoanálise. A gente tem que ter autocrítica. Nossa, eu fiz uma palestra outro dia, uns gostou, outros não gostou. Será que eu fui mal? Será que é o pessoal que está exigindo demais? Nossa, eu apliquei um passo numa pessoa, ela saiu pior. Vocês sabiam que se você não aplicar o passo direito, a pessoa sai pior? Vocês sabiam disso? Não, Aguinaldo, é só a gente movimentar a mão, os guias ajudam. É mentira. É mentira. À medida que você aplicar o passo, se você não tiver conhecimento de magnetismo, de movimento das energias, você vai socar mais energia na pessoa, que já está supercarregada. Exemplo bobo, simples. Se a pessoa tem uma ansiedade, você não vai dar passe concentrador na cabeça, você vai dar dispersivo. Não é? E aí entra aquilo que o Jacomelo ensina com muita propriedade, que todos nós podemos usar nos tratamentos. Aqui no passe convencional, no salão, não tem jeito. De você fazer o tato magnético, de você aplicar o dispersivo, e depois você aí coloca uns 3, 4 centímetros do corpo da pessoa e vai deslizando a sua mão e vai sentindo onde a sua mão esquenta, onde ela esfria. Ah, eu não sinto nada. Não tem foco. Ah, eu não consigo sentir. Claro, você está olhando o que está acontecendo aqui fora, como é que você vai sentir? Tem disciplina, né? Não cai do céu. Você vai passando a mão, você vai sentindo. Isso serve para mediúnica, isso serve para o tratamento do Dr. Klaus. Ou aqui alguma coisa vai acontecer. Não sei, minha mão parece que parou aqui. Nossa, minha mãe parou aqui. O que é que ela tem, hein? Ah, é câncer. Ah, tá. O que será que é bom fazer aqui? Deixa eu seguir a intuição. Está ali, você está sendo intuída. Você tem que fazer a sua parte. Então, isso tem que ser observado. Em relação ao grupo, determinado tratamento não deu certo, vamos avaliar o que é que não deu certo. E o problema do diagnóstico é o maior problema em qualquer questão. Em termos de consultório, quando a gente está trabalhando na clínica, profissionalmente falando, esse é o grande desafio. Para que caminho seguir? Porque além do diagnóstico, da causa da doença ser difícil, tem uma outra questão. Cada pessoa tem uma cabeça, cada pessoa tem um jeito de ser, cada pessoa tem um estilo de vida, tem uma limitação intelectual, tem uma limitação moral, tem uma limitação de conhecimento espiritual. Então, você conseguir entrar ali na conexão com a pessoa é extremamente difícil e fundamental para que se haja um sucesso no tratamento, certo? Terceiro item. A questão do sexo antes das atividades. Não tem nenhum estudo sobre isso, tá? Confiável. Cada dirigente diz uma coisa. Ah, mas nós não temos que confiar nos dirigentes? Não, se tiver um problema sexual, né? Quando eu comecei a trabalhar na doutrina, eu quase abandonei. Já contei isso aqui. Porque eu fui pegar uma orientação com a pessoa que tinha lá neurose no campo sexual, era perturbado, desequilibrado. E ele me disse assim, olha, quando você for trabalhar na sessão, pelo menos 2 dias antes não pode ter sexo. Aí eu fiz a conta, eu venho no centro, eu vinha naquela época de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Ué. Então é vida celibatária, então a vida, não, então não vou não. E aí o cara que tinha problema lá, olha, a gente tem que pensar assim, sexo é divino, então sexo é saudável. Só que, se você faz sexo, você usa mais o quê? O seu chakra genésico, ligado à sexualidade. Tem uma usinagem, você vai gastar. Então, se você fizer o sexo de manhã e vir trabalhar no Klaus, você está bem, você não está mais pensando nisso. Não é o ato em si, não estamos falando do ato sexual, não estamos falando disso. Mas você usinou, você perdeu energia, você gastou. Obviamente, essa energia vai faltar na hora de você usar aqui. Então, aí entra o quê? O bom senso, a coerência. No dia do trabalho, ou um dia antes, o trabalho que exige muito magnetismo, que exige muita energia, porque também tem isso. Ah, é bom não fazer sexo antes do trabalho. Mas que trabalho que é? Ah, é de sopa, de atendimento fraterno. O que tem a ver a coisa com a outra? Faça o sexo e vem para a sopa, que delícia. Você toma um banho, fica animado, né? Chega aqui assim alegre, feliz, né? Se o sexo foi bom, né? Se foi ruim, é melhor você não fazer. Você vem fazer a sopa primeiro, que aí depois você faz depois do almoço e já dorme o domingo inteiro, que já estragou todo o final de semana.
o passe antes e depois da atividade. A rigor, a menos que a pessoa não tenha ficado bem, ele é desnecessário, porque o passe, ele é misto. Você aplica junto com os espíritos. Então, toda a energia boa, antes de chegar no paciente, passa por você. Então, eu apliquei 20 passes, agora eu preciso tomar um passe. Você pode tomar, mas é desnecessário, porque você aplicou o passe, você já foi beneficiado. Não, mas quando eu chego para trabalhar, é bom eu tomar um passe para me preparar. Pode também, mas a gente pensa que o ideal é você já vir preparado de casa, né? É o ideal. Mas eu posso tomar um passe para me dar uma equilibrada? Pode, não é nada proibido. Eu só estou explicando que tem algumas coisas que a gente acha assim, que tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito, e não tem que ser exatamente desse jeito. A gente vai criando umas crenças que não interferem muito no resultado. Então, você vê a questão da sexualidade, é questão só de bom senso, a questão de tomar o passe depois que termina ou antes, é uma questão de crença, isso não vai fazer muita diferença, então a gente vai usando o bom senso. Está acabando já. Questão de desenvolver a mediunidade. E isso é sempre secundário, porque vai acontecer naturalmente. O que é importante? Você está vinculado ao trabalho. Quando as pessoas dizem assim, quando eu digo para uma pessoa, você não quer começar na nossa sessão mediúnica? Eu convido. Você não quer começar na sessão mediúnica? E eu convido de duas formas. Ou com a minha própria avaliação, por isso que eu sou o dirigente, ou com a avaliação dos espíritos. Pode pôr, que também eles mandam, aí eu coloco. Mas o que eu vou fazer? Não sei, vamos lá, a gente vê. Quando eu digo isso, a pessoa até acha que é brincadeira, mas não é, é sério. Porque ela vai sentir o clima, ela vai sentir a energia, ela vai sentir a vibração. E de repente é uma pessoa que tem boa energia para aplicar passe, legal. Mas aí com o passar do tempo, ela vai sentindo uns arrepios, ela vai sentindo assim, uma influência, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Eu acho que eu sou médium de incorporação. Legal, vamos tentar. Senta aqui, a hora que você sentir, você deixa o espírito falar. Pronto, desenvolveu a mediunidade. E às vezes ela não tem uma mediunidade ostensiva, mas consegue se comunicar bem. Vai ser uma dialogadora, vai ali conversar com o espírito, dialogar, vai ajudar. Olha que maravilha. Então, realmente, o que eu vou desenvolver dentro do trabalho mediúnico, o tempo vai dizer. O importante é que eu esteja vinculado ao trabalho. Certo? Deixa eu ver, está acabando já. Essa questão eu vou pular. A questão de incorporar guias para a orientação. Eu vou ser bem rápido nessa questão, que eu já expliquei isso aqui. Não é a metodologia da casa. Você vai, por exemplo, num terreiro de Umbanda, é super legal. Você tem lá vários médiuns incorporados, a maioria com os pretos velhos, e eles vão orientando um monte de gente. Está errado? Não. Mas não é a metodologia que eu gosto, por alguns motivos. Eu acho que... quer ver o exemplo? Toda segunda-feira nós teremos orientação dos pretos velhos. Todos os nossos médios vão incorporar. Quem quiser vir pegar a orientação pode vir. Segunda-feira. Quantas pessoas vocês acham que vão vir? Certo? E se isso acontecer na segunda, você pode cancelar o estudo de quarta. Eu posso perguntar direto para o espírito, por que eu vou no estudo? Você estimula a preguiça. Eu acho que para aprender nós temos os livros. Por que o espírito não gosta de ler? Vai ler. Vem no estudo. Vem no estudo. Porque eu acho que guia tem mais o que fazer do que chegar lá, meu bom velho, preto velho, diga aí, eu vou ganhar na loteria, meu marido está me traindo, fizeram uma macumba para mim? Tem que ser um guia muito sem o que fazer para ficar respondendo isso, viu? Não deve ter nada para fazer. Então, por esta questão, nós evitamos esse tipo de coisa. E tem um outro problema, até conversava isso com a Silvia hoje ou ontem. Hoje, né? Quem se responsabiliza? A gente falou aqui já que todo médium pode ficar perturbado, que todo médium pode mistificar, o médium pode ter um fenômeno anímico, ele falar por ele mesmo, legal. Então aí a Márcia incorpora para dar orientação, a Silvia incorpora para dar orientação, a Aline Ferreira vai dar orientação, ok. E se sair uma besteira, quem é que vai responder por isso? E se a orientação for errada? Porque quando o pessoal fala que vem aqui, também é errado isso.
Mas o pessoal diz assim, eu vou lá no centro do Aguinaldo. Então, quando a gente mantém uma direção segura, a gente caminha mais tranquilamente. Isso não impede que numa abertura de trabalho, que numa finalização, qualquer médium pode incorporar a Dona Benedita, pode incorporar José de Moraes, não tem problema nenhum. Eles não são propriedades do Aguinaldo, de forma alguma. Só que a orientação, se eu estiver aqui, eu vou avaliar que tipo de orientação que o Espírito está dando através da médium. Porque são cuidados que nós temos que ter. Não nos esqueçamos que nós lidamos com o público. A Casa Caminho de Damasco é uma das poucas casas, tem mais, mas é uma das poucas casas que atende pessoas, que trabalha com cirurgia espiritual. Então o volume de pessoas é muito grande. E se a gente não prestar atenção nesses detalhes, nesses cuidados, isso é muito sério. Por exemplo, os trabalhadores são orientados, as evangelizadoras são orientadas. Você vem num domingo vem mais assim, as pessoas mais simples e tal, às vezes embriagada, isso acontece. Aí um homem levanta do salão e vai para o banheiro, o trabalhador tem que olhar. E se tiver uma criança ali fora, for um pedófilo, e ele levar a criança para o banheiro, quem é que vai responder por isso? Entendeu? Outro dia na sopa, não veio um rapaz com um porrete desse tamanho assim, aqueles tacos de beisebol, né? Já mandamos o Fernandão grudar nele lá. Se ele erguer o taco, você desce o braço. Mas está na casa espírita, é que se dane, eu vou esperar ele dar o taco na cabeça de alguém, derruba ele primeiro. Porque a gente também tem que parar com esse negócio com o espírito obsessor, meu amorzinho, meu queridinho. Não, meu filho, vai amarrar e vai levar para onde? Para o quinto dos infernos, que é onde você tem que ir. Tem umas coisas que são mais ou menos assim. Às vezes o dialogador tem que ter essa percepção. Deu para conversar, conversamos. Não deu, tchau, eu tenho mais o que fazer. E vamos em frente. Então, é assim que a gente tem que pensar. E aí, para encerrar, isso aqui também é simples. A questão dos trabalhadores deitarem na maca. Isso é muito livre, tá? O Klaus não faz questão nenhuma desse tipo de coisa. Eu sou trabalhador, eu dei toda a terça-feira na maca. Não tem problema nenhum. Também não tem problema nenhum, vários pacientes, que a recomendação é padrão, né? Cada 15 dias. E mesmo você recomendando cada 15 dias, o consulente vem toda terça-feira. Também não tem problema nenhum. Não existe nenhuma restrição nesse sentido. O trabalhador só pode deitar de vez em quando. Quando quiser, quando precisar, está trabalhando, não está trabalhando, essa questão é bem tranquila, né? É claro que o Klaus vai avaliar. A Márcia deitou uma terça, um exemplo, você não deitou não. Tinha um monte de coisa, o Klaus trabalhou, ficou 10 minutos lá. Na outra terça, a Márcia deitou de novo. Ele foi lá, fez um trabalho, limpou, mais 10 minutos. É natural que na outra terça, ele dê um passe e acabe. Nossa, que pouco caso. O Klaus não ficou nem 2 minutos em mim. Querida, você já ficou 20 minutos somando uma terça com a outra. Você quer que ele faça mais o quê? Só se ele desencarnar você, para você se curar totalmente, já está arrumado, é só dar uma limpeza, está tudo certo. Então, gente, nosso tempo está acabando, eu também acabei o estudo já. É isso. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso. Eu quis hoje fazer um estudo para nós trabalhadores. É uma pena que nem todos os trabalhadores têm, mas depois essa palestra, em qualquer dia desse, vai ser postada. E a gente vai fazer na sexta-feira próxima a live, dentro dessa linha, só que nós vamos falar das ilusões que nós ainda carregamos, que não são poucas, tá certo? Muito obrigado pela presença de vocês hoje e na sexta-feira. A Aline estará ali com os convites da feijoada, aqueles que puderem pegar para nos ajudar a vender, nós agradecemos muito. Muita paz, muito obrigado, que Jesus nos abençoe.